O Salmo é o 109. E antes que você diga que já conhece, deixe-me explicar por que você provavelmente nunca o aplicou da forma que Catherine aplicou. Mas primeiro, preciso te contar sobre a noite em que Catherine quase desistiu de tudo. Era dezembro de 1967. Ela estava em um hotel em São Paulo, preparando-se para mais um encontro religioso, onde sabia que seria atacada. Críticos na mídia, líderes religiosos questionando sua legitimidade, pessoas que iam aos encontros apenas para tentar desmascarar o que chamavam de engodo. Ela estava exausta, não fisicamente, espiritualmente. Havia chegado ao ponto onde cada manhã era uma batalha para encontrar motivação para continuar. Cada encontro era uma guerra energética que a deixava drenada por dias. Foi nessa noite que ela abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu no Salmo 109. E sua primeira reação foi fechar o livro imediatamente, porque as palavras pareciam confirmar tudo o que ela estava sentindo. Raiva, desejo de vingança, vontade de ver seus críticos silenciados. Mas algo a fez voltar, algo a fez ler novamente. E foi na segunda leitura que ela percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. O salmista não estava pedindo vingança, ele estava pedindo justiça, não estava rogando pragas, estava rogando verdade, não estava buscando destruição, estava buscando libertação. E a diferença estava na intenção por trás das palavras. A maioria das pessoas lê o Salmo 109 e se assusta, porque é um salmo de imprecação. Um salmo que parece estar pedindo para que coisas terríveis aconteçam com os inimigos. E por isso, muitos evitam. Muitos acreditam que é muito pesado ou muito vingativo. Mas aqui está o que Catherine percebeu naquela noite em São Paulo. O salmista não estava escrevendo sobre seus inimigos. Ele estava escrevendo sobre as vozes destrutivas dentro da própria mente. Cada inimigo mencionado no salmo era uma representação de um padrão mental que o estava destruindo. A boca do ímpio não era uma pessoa física. Era a voz interior que o criticava constantemente. O homem fraudulento não era um vizinho. Era a parte dele que mentia para si mesmo. Os inimigos que o cercavam não eram outros seres humanos. Eram os próprios pensamentos que o mantinham prisioneiro. E quando Catherine entendeu isso, quando ela percebeu que o Salmo 109 era na verdade uma oração de libertação interior, tudo mudou. Porque ela percebeu que seus verdadeiros inimigos não eram os críticos externos. Eram as vozes internas que ela havia adotado como suas. Você já reparou como a voz dos seus críticos se torna tão familiar que você começa a repetir as mesmas críticas para si mesmo? Como você começa a se atacar com as mesmas palavras que outros usaram para te atacar? Foi exatamente isso que Catherine percebeu. Ela havia internalizado tantos ataques que agora ela era seu próprio pior inimigo. E enquanto ela continuasse atacando a si mesma internamente, ela continuaria atraindo ataques externos. É uma lei espiritual infalível. O que está dentro se manifesta fora. Se você está em guerra consigo mesmo, você atrairá guerra com outros. Se você está em paz consigo mesmo, você atrairá paz com outros. Mas descobrir essa verdade foi apenas o começo, porque saber e aplicar são coisas completamente diferentes. E foi aí que Catherine descobriu o verdadeiro poder do Salmo 109. Mas Catherine descobriu algo que mudou tudo. Ela descobriu que o Salmo 109 não é uma oração de vingança. É uma oração de transferência. E mais do que isso, é uma oração de transformação alquímica. Deixe-me explicar o que quero dizer com transformação pessoal. Na sabedoria antiga, o objetivo não era apenas transformar metais comuns em ouro. Era transformar a própria consciência. Era pegar os aspectos mais densos, mais sombrios, mais destrutivos da experiência humana e transmutar isso em sabedoria, em poder, em luz. O Salmo 109 funciona da mesma forma. Ele pega a energia destrutiva que está sendo direcionada para você e a transmuta em poder espiritual, não através de resistência, não através de bloqueio, mas através de transformação pessoal. Quando alguém projeta raiva em você, em vez de absorver essa raiva ou devolvê-la, você a transmuta em compaixão. Quando alguém projeta inveja em você, em vez de se sentir culpado ou se defender, você transmuta essa inveja em inspiração.
Quando alguém projeta medo em você, em vez de ficar com medo ou tentar acalmá-los, você transmuta esse medo em coragem. Mas aqui está o segredo que Catherine levou anos para descobrir. Essa transmutação não acontece através de força de vontade. Não acontece através de técnicas mentais. Acontece através de uma mudança fundamental na sua identidade espiritual. Você precisa parar de se identificar com a pessoa que está sendo atacada. Precisa parar de se ver como vítima. Precisa parar de acreditar que você é vulnerável. Porque enquanto você se identificar com insegurança, você atrairá situações que confirmarão essa insegurança. Quando você realmente entende isso, quando você realmente incorpora isso, você percebe que cada ataque que você recebe é, na verdade, uma oportunidade de demonstrar sua força interior. Cada crítica é uma oportunidade de demonstrar sua firmeza. Cada tentativa de te diminuir é uma oportunidade de demonstrar sua grandeza. E essa demonstração não acontece através de reação. Acontece através de não reação. Acontece através de permanecer em paz enquanto outros estão em caos. Acontece através de irradiar amor enquanto outros irradiam medo. Acontece através de ser um exemplo vivo de que é possível ser intocável. Mas tem um preço. E o preço é que você precisa morrer. Não fisicamente. Precisa morrer para a identidade que você construiu baseada nas opiniões dos outros. Precisa morrer para a necessidade de aprovação. Precisa morrer para o medo de rejeição. Precisa morrer para a ilusão de que você é pequeno, fraco, vulnerável. E essa morte é aterrorizante. Porque essa identidade falsa se tornou tão familiar que você acredita que é quem você realmente é. Você acredita que sem essa identidade, você não existiria. Catherine passou por essa morte. E ela me contou que foram os 3 dias mais assustadores da vida dela, porque ela não sabia quem seria do outro lado. Ela não sabia se ainda seria capaz de amar. Não sabia se ainda seria capaz de servir. Não sabia se ainda seria humana. Mas quando ela emergiu do outro lado, quando ela completou essa metamorfose espiritual, ela descobriu algo extraordinário. Ela descobriu que não havia perdido nada essencial. Ela havia apenas perdido as limitações que acreditava que a definiam. E do outro lado da morte da identidade falsa, ela encontrou sua identidade verdadeira. Ela descobriu que era muito mais do que havia imaginado, muito mais poderosa, muito mais sábia, muito mais capaz de amor do que jamais havia sonhado. E foi a partir desse lugar, dessa identidade verdadeira, que ela começou a aplicar o Salmo 109, não como uma pessoa insegura pedindo proteção, mas como um ser espiritual poderoso reivindicando seu direito à paz, à verdade, à justiça. Deixe-me explicar. Quando você está sendo atacado espiritualmente, quando pessoas perigosas têm poder sobre sua vida, existe uma energia específica circulando, uma energia de destruição, de controle, de dominação. Essa energia precisa ir para algum lugar. A maioria das pessoas tenta bloquear essa energia, tenta se proteger dela. Mas bloquear não resolve, porque a energia continua ali, pressionando, procurando uma brecha. O Salmo 109 faz algo diferente. Ele não bloqueia a energia, ele a redireciona. Ele pega a energia destrutiva que está sendo direcionada para você e a devolve para a fonte. Não como vingança, como justiça natural. É como um espelho espiritual. Quando alguém projeta energia destrutiva em você, o espelho reflete essa energia de volta para a pessoa, permitindo que ela veja exatamente o que está fazendo. E quando ela vê, ela para. Mas para isso funcionar, você precisa entender a diferença entre justiça e vingança. Vingança é pessoal. Justiça é universal. Vingança quer punir. Justiça quer equilibrar. E o Salmo 109, quando aplicado com intenção de justiça, cria um campo energético ao seu redor, onde apenas a verdade pode existir. Mentiras não conseguem se sustentar. Manipulação não consegue se agarrar. Ataques não conseguem encontrar alvo. Cat demorou 3 anos para entender isso. 3 anos de aplicação incorreta antes de descobrir o segredo. E o segredo é surpreendentemente simples. Você não ora o Salmo 109 para que algo aconteça com seus inimigos. Você ora o Salmo 109 para que a verdade seja revelada.
para que justiça seja feita, para que o equilíbrio seja restaurado. E quando você ora com essa intenção, algo extraordinário acontece. As pessoas que te atacam começam a ver suas próprias motivações claramente. Elas começam a perceber que o que estão fazendo é um reflexo de algo que está quebrado dentro delas. E quando elas percebem isso, uma de duas coisas acontece: ou elas param de atacar e começam a se curar, ou elas se afastam de você completamente, porque não conseguem mais sustentar a ilusão de que você é o problema. Em ambos os casos, você fica livre, não porque você destruiu seus inimigos, mas porque você permitiu que a verdade fizesse o trabalho. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre os primeiros momentos dessa aplicação. Vai ser desconfortável, porque antes de refletir a energia dos outros, o espelho vai refletir a sua própria energia. Você vai ver suas próprias motivações, suas próprias feridas, suas próprias tendências destrutivas. Isso vai te chocar, porque você vai perceber que, em alguns momentos, você também foi a pessoa perigosa na vida de alguém. Cat passou por isso. Na primeira noite aplicando o Salmo 109, ela teve sonhos onde via todas as vezes que ela havia usado sua influência para machucar pessoas. Todas as vezes que ela havia sido crítica desnecessariamente. Todas as vezes que ela havia usado sua posição para fazer outros se sentirem pequenos. E ela quase desistiu, porque é mais fácil focar nos erros dos outros do que enfrentar os próprios. Mas ela continuou. E no terceiro dia, algo mudou. Ela começou a sentir uma compaixão profunda por todas as pessoas que a atacavam, porque ela percebeu que elas estavam fazendo com ela exatamente o que ela havia feito com outros. Não por maldade, mas por dor. E foi aí que o verdadeiro poder do Salmo se manifestou. Porque quando você consegue sentir compaixão pela pessoa que te ataca, você para de ser um alvo. Você se torna um espelho de cura. E pessoas que precisam atacar não conseguem atacar alguém que oferece cura. É como tentar quebrar algo que se adapta ao impacto, em vez de resistir a ele. Agora, deixe-me explicar o protocolo exato das 84 horas, porque cada detalhe importa. Você vai aplicar o Salmo 109 durante 7 dias, 12 horas por dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. Durante essas 12 horas, você vai manter uma intenção específica, a intenção de que a verdade seja revelada e a justiça seja feita em todas as situações onde você está sendo atacado. Por que das 6 da manhã às 6 da tarde? Porque são as horas de luz, e luz é transparência. Durante essas horas, você está pedindo para que tudo seja trazido à luz, não para punir, mas para curar. A cada 2 horas, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. E durante esses 5 minutos, você vai repetir uma frase específica, uma frase que Cat descobriu que amplifica o poder do Salmo. A frase é: que a verdade seja revelada com amor, que a justiça seja feita com misericórdia, que o equilíbrio seja restaurado com sabedoria. Parece simples? É, mas a simplicidade é o que torna poderoso, porque quando você está mantendo uma intenção complexa, parte da sua energia se perde na complexidade. Quando a intenção é simples e clara, toda a sua energia se concentra no resultado. Mas tem uma coisa crucial. Durante essas 84 horas, você não pode falar mal de ninguém, não pode reclamar, não pode fofocar, não pode se envolver em drama, porque cada palavra negativa que você fala quebra o campo energético que você está criando. E isso é mais difícil do que parece, porque quando você está sendo atacado, quando pessoas estão sendo injustas com você, a tendência natural é desabafar, é procurar aliados, é contar sua versão da história. Mas durante essas 84 horas, você precisa manter silêncio sobre os conflitos. Não porque você está negando a realidade, mas porque você está permitindo que uma realidade maior se manifeste. Cat falhou 3 vezes antes de conseguir completar as 84 horas sem quebrar o silêncio. E cada vez que ela falhou, precisava começar novamente, porque não há atalhos, não há versão reduzida, ou você faz completo, ou não funciona. Por que é tão específico? Porque você está lidando com leis espirituais, e leis espirituais são tão precisas quanto leis físicas. Você não pode quebrar a lei da gravidade um pouquinho.
Você não pode aplicar meio protocolo e esperar resultado completo. Mas quando você consegue completar as 84 horas, quando você consegue manter a intenção pura durante 7 dias completos, algo extraordinário acontece. Você percebe que não precisa mais se defender, porque você não é mais percebido como ameaça por pessoas que atacam por medo, e você não é mais visto como alvo por pessoas que atacam por inveja. Você se torna transparente, não invisível, transparente. As pessoas veem através de você e encontram apenas verdade. E verdade não pode ser atacada, pode ser negada, pode ser ignorada, pode ser distorcida, mas não pode ser atacada. E quando você se torna transparente, as pessoas que estavam te atacando têm duas opções. Ou elas param de atacar e começam a se curar, ou elas se afastam de você completamente. Ambas as opções são vitórias, porque seu objetivo não é punir seus inimigos. Seu objetivo é se libertar dessa dinâmica destrutiva, algo que parece simples, mas que guarda uma profundidade imensa. Mas há algo mais, algo que Cat só descobriu depois de aplicar o protocolo diversas vezes, algo que ela chamou de efeito cascata. Quando você se torna impenetrável, quando você se recusa a participar de jogos destrutivos, isso cria um escudo energético ao seu redor, um campo de força invisível. E esse campo, ele afeta todas as pessoas que se aproximam. Aqueles que viviam para o drama perdem o palco na sua presença. Aqueles que se alimentavam da manipulação perdem o poder sobre você. Aqueles que respiravam competição simplesmente não conseguem mais competir. Não porque você está fazendo algo contra eles, mas porque você simplesmente para de alimentar essas dinâmicas. E quando você para de alimentar, elas se desfazem naturalmente. É como se você estivesse deixando de alimentar um incêndio. Você não está atacando o fogo, não está lutando contra as chamas. Você apenas deixa de fornecer lenha. E sem combustível, o fogo se apaga sozinho. Mas durante esses 7 dias, algo pode acontecer. Você pode sentir como se estivesse perdendo amigos, como se as pessoas estivessem se afastando, como se estivesse ficando sozinho. Isso é normal. É parte do processo. Porque você está se libertando de relações que só existiam porque você estava participando de dinâmicas negativas. Cat perdeu metade dos seus amigos durante o primeiro protocolo, mas ela percebeu que eles não eram verdadeiros amigos. Eram pessoas que se sentiam confortáveis perto dela, apenas quando ela estava sofrendo tanto quanto elas. E quando ela parou de sofrer, quando ela se tornou impenetrável, eles não souberam mais como se relacionar com ela, mas os relacionamentos que permaneceram, esses se tornaram mais profundos, mais autênticos, mais nutritivos, porque agora ela se relacionava a partir da plenitude, não da necessidade, e novos relacionamentos começaram a surgir. Relacionamentos com pessoas que também haviam se tornado impenetráveis, pessoas que haviam aprendido a se relacionar com amor, não com medo. E isso é o que acontece quando você completa o protocolo. Você não apenas se livra dos seus inimigos, você atrai seus verdadeiros aliados. Pessoas que reconhecem sua luz porque elas também encontraram a própria. Pessoas que celebram sua força porque elas também encontraram a própria. Pessoas que respeitam sua paz porque elas também encontraram a própria. Mas há algo mais que preciso te contar. Algo que Cat considerava o aspecto mais importante de todo o processo. Durante esses 7 dias, você passará por 3 fases distintas. E cada fase tem suas próprias características, seus próprios desafios, suas próprias vitórias. A primeira fase, os 2 primeiros dias. Você sentirá resistência, vontade de desistir, a sensação de que nada está funcionando, de que está perdendo tempo. Isso é normal. É a sua própria resistência interna. É a parte de você que está acostumada ao conflito, à reação, à defesa. Essa parte não quer ser transformada. Ela quer continuar fazendo o que sempre fez, porque é conhecido, porque é familiar, porque é, em sua percepção, seguro. Mas se você persistir, se continuar aplicando o protocolo mesmo sentindo resistência, algo muda no terceiro dia.
A segunda fase, os dias 3, 4 e 5. Você começará a sentir uma paz inexplicável. Perceberá que situações que antes te perturbavam, agora te afetam menos. Notará que pessoas que antes conseguiam te provocar, agora não conseguem mais. Mas também começará a ver coisas que antes não via. Perceberá suas próprias motivações com mais clareza. Reconhecerá seus próprios padrões destrutivos. E isso pode ser desconfortável, porque é mais fácil culpar os outros do que assumir a responsabilidade pela sua própria parte nos conflitos. Mas se você conseguir atravessar essa fase sem se julgar, se você conseguir ver suas próprias imperfeições com compaixão, algo extraordinário acontece no 6º dia. A terceira fase, os dias 6 e 7. Você experimentará uma liberdade que talvez nunca tenha experimentado antes. Uma liberdade de ser você mesmo sem medo de julgamento. Uma liberdade de amar sem medo de ser ferido. Uma liberdade de ser forte sem medo de ser atacado. E você perceberá que seus inimigos não sumiram. Eles ainda estão lá, mas eles não conseguem mais te afetar. Não porque você está se protegendo deles, mas porque você se tornou incompatível com a energia que eles projetam. É como se você estivesse operando em uma frequência diferente. Eles continuam transmitindo na frequência da raiva, do medo, da inveja, mas você não está mais sintonizado nessa frequência. Você está sintonizado na frequência da paz, do amor, da verdade. E nessa frequência, os ataques simplesmente não conseguem se conectar. Cat descreveu essa sensação como estar no mundo, mas não ser do mundo. Ela ainda vivia na mesma realidade, ainda lidava com as mesmas pessoas, ainda enfrentava os mesmos desafios, mas ela fazia isso de um lugar completamente diferente. E a partir desse lugar, ela descobriu que podia ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo lugar, não ensinando técnicas, não oferecendo conselhos, mas simplesmente sendo um exemplo de que era possível. Porque quando você se torna impenetrável, quando você se torna transparente, quando você se torna uma representação viva da paz, isso desperta algo nas pessoas ao seu redor. Desperta a possibilidade de que elas também podem encontrar esse lugar. E talvez seja isso o que seus inimigos mais precisam. Não de punição, mas de exemplo. Não de luta, mas de demonstração. Não de derrota, mas de inspiração. Porque, no final das contas, pessoas que atacam outras pessoas estão atacando a si mesmas. Estão projetando externamente uma batalha que está acontecendo internamente. E quando você para de participar dessa batalha externa, quando você se torna um reflexo de paz em vez de um reflexo de guerra, isso oferece a elas uma possibilidade que talvez nunca tenham considerado. A possibilidade de parar de lutar, a possibilidade de encontrar paz, a possibilidade de se curar. E se elas não escolherem essa possibilidade, se elas continuarem na frequência da guerra, elas simplesmente não conseguirão mais encontrar você. Não porque você se escondeu, mas porque você se moveu para um lugar onde a guerra não existe. E esse lugar é onde você sempre pertenceu. Você só havia esquecido como chegar lá. O Salmo 109 não é um mapa para destruir seus inimigos. É um mapa para encontrar seu lar espiritual. É um protocolo para lembrar quem você realmente é quando não está reagindo ao medo das outras pessoas. E quando você lembra, é quando você finalmente se lembra e você percebe que nunca teve inimigos de verdade, nunca teve inimigos reais, apenas professores disfarçados, pessoas que vieram para te mostrar exatamente onde você precisava se curar, onde você precisava crescer, onde você precisava se libertar. E agora que você sabe, agora que você detém o protocolo, agora que você compreende o verdadeiro poder do Salmo 109, a pergunta não é mais como me proteger dos meus inimigos. A pergunta é: estou pronto para me tornar quem eu realmente sou? Porque quando você se torna quem você realmente é, quando você se alinha com sua essência mais autêntica, quando você vibra na frequência da sua verdade mais profunda, você descobre que nunca precisou se defender. Jamais. Você só precisava se lembrar de quem você é, e talvez seja isso que o universo estava tentando te ensinar através dessas pessoas
que pareciam ser seus inimigos, que você é mais poderoso do que qualquer ataque, que você é mais forte do que qualquer crítica, que você é mais brilhante do que qualquer sombra que tentem projetar sobre você. E quando você realmente entende isso, quando você realmente incorpora isso, quando você realmente vive isso, você percebe que a maior vitória não é desarmar seus inimigos, não é sobre vencer batalhas externas, é descobrir que você nunca precisou de armas, que você sempre foi e sempre será inabalável, intocável, imune, completo, porque a sua força, sua verdadeira força, vem de dentro, de sua conexão com sua própria essência divina, com a sua luz interior,